Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Entidades ligadas a diferentes áreas do direito manifestam preocupação em relação a decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que abalam a competência da Justiça do Trabalho. Há cerca de 10 dias, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Patrícia Vanzolini, e o presidente da Comissão de Direito Trabalhista da entidade, Gustavo Granadeiro, estiveram em Brasília e entregaram aos ministros Luiz Fux e Edson Fachin a Carta em Defesa da Competência Constitucional da Justiça do Trabalho, documento que pede respeito ao ramo da justiça que cuida das relações trabalhistas. Profissionais do meio jurídico alegam que a Suprema Corte não tem reconhecido decisões da justiça especializada, como em casos que envolvem a chamada pejotização, como explica a presidente da Ordem Paulista, Patrícia Vanzolini. O Supremo Tribunal Federal resolveu que uma empresa ela pode contratar uma outra empresa para prestar o serviço que ela oferece no mercado. Até aí, tudo bem. A questão é que na vida prática, há casos em que uma empresa realmente contrata uma outra empresa para terceirizar os seus serviços, mas há casos em que uma empresa usa essa pejotização, como a gente chama, para fraudar direitos trabalhistas. Por vezes, existe uma relação de trabalho, mas o empregador, para se eximir dos direitos trabalhistas, acaba contratando aquele empregado através de uma PJ, de uma pessoa jurídica. Isso é uma fraude de direitos trabalhistas. A preocupação é que, em casos recentes em que a Justiça do Trabalho constatou a fraude e puniu os empregadores, o STF, ao analisar o recurso, invalidou a decisão. O que está acontecendo? O empregador que perdeu a ação, ele vai ao STF através de uma reclamação dizendo o seguinte: olha, essa decisão da Justiça do Trabalho está desrespeitando a decisão do STF, porque o STF já disse que a terceirização é possível. E aí o STF acaba revertendo e acaba dando o ganho de causa para esse empregador. Isso nos parece que é invadir a competência da Justiça do Trabalho, porque o STF, ele não pode analisar se houve ou não fraude no caso concreto. O que o STF pode analisar é se a terceirização é possível ou não. Isso ele já analisou. Agora, se houve ou não uma fraude no caso concreto, isso quem tem que analisar é a Justiça do Trabalho. Patrícia Vanzolini é categórica. Quem perde com uma justiça trabalhista enfraquecida são os milhares de trabalhadores brasileiros. Pensa que são 2 empresários e um deles contrata todos os seus empregados no regime da CLT, pagando tudo certinho, e o outro acha que pode contratar todos como pessoas jurídicas, mesmo empregados que ganham muito pouco, mesmo empregados sem nenhum poder de negociação pessoal, né? Isso vai passar para a sociedade uma mensagem, uma impressão de que os direitos trabalhistas são facultativos, né? Se eu quiser, eu pago; se eu não quiser, eu não pago. Então isso, em última análise, pode ser o fim dos direitos trabalhistas que foram conquistados a duras penas. Além da OAB São Paulo, outras 66 entidades da área do direito e mais de 2.000 pessoas da sociedade civil assinam a carta que denuncia que a competência da Justiça do Trabalho tem sido desrespeitada. O documento também já foi entregue aos ministros Cristiano Zanin e André Mendonça. A Ordem Paulista pretende entregá-lo a todos os ministros da Suprema Corte. Da Rádio 2, Milena Abreu. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, foi o partido que mais elegeu prefeito nas eleições municipais de 2020, com 772 prefeituras conquistadas. Emanuel Pessoa, advogado especializado em direito societário, destaca a importância estratégica dessas eleições. Mesmo que a eleição municipal seja centrada na realidade local, os prefeitos e vereadores são uma formidável força política para impulsionar as candidaturas estaduais e nacionais. O Progressistas, PP, ficou em segundo lugar, elegendo 680 prefeitos, seguido pelo Partido Social Democrático, PSD, com 649 prefeitos eleitos. PSDB e DEM também se destacaram, com 512 e 459 prefeitos, respectivamente. Entre os 10 primeiros estão ainda o
Partido Liberal, PL, com 345 prefeitos, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, com 311 prefeituras. O advogado Emanuel Pessoa comentou sobre a estratégia do PL para as próximas eleições. Em 2023, o PL afirmou que pretende fazer 1.000 prefeituras neste ano, número extremamente elevado, mas que é factível em razão da intensa polarização política e de uma inclinação mais à direita do eleitorado no Sudeste e Sul. Regionalmente, o MDB dominou no Sul e no Norte, o PP no Nordeste, o PSDB no Sudoeste e o DAM no Centro-Oeste. Emanuel explica que as eleições para prefeito costumam estar mais ligadas a problemas locais do que a questões nacionais. Como a eleição para prefeito se relaciona muito mais a problemas locais do que a reflexos de questões nacionais, é comum coligações partidárias de inimigos em Brasília. Na expectativa de eleger vereadores, que são os verdadeiros decisores de para onde vai o dinheiro dos municípios ao fixarem os orçamentos, os partidos buscam os candidatos que tenham mais chances de se eleger, independentemente da agremiação partidária. Assim, é comum que o partido do governador ou de seus aliados tenha melhores resultados no pleito municipal. A análise dos dados de 2020 oferece um panorama claro das dinâmicas políticas que moldaram o resultado eleitoral e aponta tendências importantes para as próximas disputas municipais no Brasil. Reportagem Mireia Vitória. A coleta e o tratamento de esgoto estão entre os serviços de saneamento básico que devem ser ofertados à população, conforme a Lei nº 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para disponibilizar esses serviços. Com a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, o Brasil firmou mais um compromisso: atingir 99% da população com acesso e abastecimento de água e 90% com a coleta e tratamento de esgoto. Mas ainda existem localidades que não atendem nem ao menos 10% da população. É o caso do Pará, Rondônia e Amapá. Os 3 estados da região norte têm os piores índices, segundo uma pesquisa do Instituto Trata Brasil. Na opinião do advogado especialista em direito ambiental, Caio Freitas, por mais que se tenha um número geral de país regionalizado, a solução virá olhando para as necessidades de cada localidade. Para isso, ele acredita que a população tem um papel importante nesse processo. Falta por parte da população essa conscientização em um contexto até mais amplo, de compreender qual é a atribuição de um prefeito, de um governador, de um presidente e cobrar dessas figuras aquilo que está dentro da alçada deles. Saneamento básico é um tema primordialmente dos prefeitos, pois os municípios são, em regra, os titulares dos serviços. E nem sempre a gente vê esse tema ser tratado, quase nunca, na verdade. Isso é tratado nas campanhas por parte dos candidatos. Muitas vezes os debates se perdem em assuntos que não estão na alçada dos prefeitos, assuntos muitas vezes de alçada de governadores e até de presidente da República, e as necessidades locais ficam em segundo plano. Segundo o levantamento, a região norte tem 3 estados com menos de 10% da população com acesso à coleta de esgoto: Pará, Rondônia e Amapá, com índices de 9,24%, 8,99% e 5,38%, respectivamente. Já no que diz respeito ao tratamento de esgoto, Rondônia, Pará e Acre tratam menos de 10% do esgoto gerado, com índices de 9,83%, 8,74% e 0,72%, respectivamente. Diante desses dados, a presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, acredita que está evidente a lentidão com que os serviços de saneamento básico avançam no Brasil, apesar das metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento básico, e é por isso que ela se preocupa. As pessoas que residem nesses municípios estão à deriva, né? Não tem um horizonte de universalização, não tem um modelo de gestão adotado que garanta os investimentos necessários para que as obras sejam feitas e para que essas pessoas tenham o acesso ao saneamento básico até o ano de 2033. Luana Preto lembra que garantir o acesso completo à coleta e tratamento de esgoto tem um impacto extremamente positivo para a população e para as localidades. Essa melhoria, segundo ela, resulta em melhores condições de saúde, ao reduzir doenças associadas à falta de saneamento, e ainda contribui para uma maior qualidade de vida, além de estimular a atividade turística e, consequentemente, promover o crescimento econômico local. Reportagem Lívia Azevedo.
Pequenos e microempreendedores individuais carregam nas costas a maior carga de empregos do país. 70% das vagas formais e informais do Brasil vêm dessas empresas. Além disso, são eles os responsáveis por 90% dos CNPJs brasileiros e por gerar 30% do produto interno bruto. Apesar disso, a reforma tributária enxerga o Simples Nacional como um benefício de renúncia fiscal e pode mudar a regra vigente. Na luta de quem representa o setor, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil promoveu um debate para encontrar caminhos para minimizar os impactos da reforma. Para o presidente da entidade, Alfredo Cotait Neto, é absurdo o entendimento que o fisco tem sobre o Simples, encarado como apenas uma renúncia fiscal. É, na verdade, a maior contribuição já dada para o país. Não vamos misturar as coisas. Querem gerar receita? Deixa o Simples de lado. No Congresso, a luta é encabeçada pelo presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho. Segundo ele, a batalha hoje é pela manutenção do Simples. Com o novo sistema, o sistema de débito e crédito em cima do que foi pago no consumo, o Simples perdeu competitividade, principalmente aquele que está no meio da cadeia produtiva. Então, esse vai ser penalizado e nós precisamos trabalhar para que isso possa ser mantido. O Simples, da maneira que é um sucesso, e esse sucesso tem que ser garantido na Constituição. O Simples Nacional é um regime unificado de arrecadação de tributos voltado para microempresas e empresas de pequeno porte. A adesão pode ser pedida, entre outras, por empresas de pequeno porte, com receita anual bruta entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões. Reportagem Lívia Brás. No inverno, o aumento de infecções respiratórias e a gripe, por exemplo, se torna comum. Porém, neste período do ano, as infecções por vírus sincial respiratório, VSR, também ganham maior espaço e afetam especialmente idosos e crianças menores de 2 anos. Os sintomas do VSR são parecidos com os de um resfriado, como coriza e tosse, mas podem evoluir para bronquiolite nos pequenos. A infectologista da Rede de Laboratórios Aliança Saúde, Lorena Faro, de São Paulo, capital, destaca que o vírus é transmitido de pessoa a pessoa por meio de gotículas da tosse, espirro e fala, por exemplo, ou por algum objeto contaminado. Os sintomas do VSR podem ser coriza, mal-estar, febre e tosse. Em casos mais graves, pode haver falta de ar. Segundo Lorena Faro, os sintomas podem aparecer 3 dias após a infecção até o 6º dia em que houve contato com o vírus. Ela salienta que, apesar da infecção por VSR apresentar sintomas inicialmente leves, é necessário que crianças e idosos tenham maior atenção para evitar o agravamento da infecção. Na maioria das vezes, esse vírus ele gera sintomas leves, muito parecidos com o resfriado comum. Mas a pessoa normalmente se recupera 1 a 2 semanas, mas pode, em alguns casos, desenvolver um quadro mais grave, como uma bronquiolite, fazendo com que o paciente necessite de uma internação prolongada ou mesmo de uma internação na terapia intensiva. O infectologista do Seibin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos, destaca a importância do diagnóstico precoce da infecção para evitar agravamento de casos e até o óbito do paciente. O diagnóstico precoce e assertivo é fundamental, importante para que a gente possa ter uma melhor evolução desses pacientes no caso. Esses pacientes, se não diagnosticados de forma precoce e não tratados de forma adequada, eles podem evoluir para uma infecção respiratória aguda bacteriana ou pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave relacionada ao próprio vírus, e isso pode dar a óbito. Algumas medidas de prevenção à infecção pelo vírus sincial respiratório VSR são usar máscara em locais fechados e em postos de saúde e manter as mãos higienizadas. Outra forma de prevenção é a vacina, disponível apenas na rede privada. Reportagem Bianca Mingotti. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que mantém a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar as ações que tratarem de parceria agrícola e arrendamento rural, de cobrança de quantias devidas pelo condômino ao condomínio, de indenização de danos em prédios urbanos e localizados fora do perímetro das cidades, de ressarcimento de danos provocados por acidentes de trânsito, de cobrança de seguro referente a acidentes de veículos e de honorários de profissionais liberais.
Antes da entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Cíveis em 1995, essas ações estavam sujeitas a um rito diferenciado pelo antigo Código de Processo Civil, de 1973. O novo código, em vigor desde 2016, manteve a competência dos juizados especiais para esses tipos de causa, até que uma nova lei definisse a questão. Ao ler o parecer do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, durante a votação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, chamou a atenção para o fato de que a condicionante inserida no novo Código de Processo Civil contém um vício. Conforme a argumentação do relator, por causa do princípio da hierarquia das normas, numa lei não pode haver a previsão de que uma nova norma de mesma estatura jurídica regulamente um assunto específico. Assim, ao afastar a condicionante do novo Código de Processo Civil, a aprovação do projeto corrigiu essa falha, mantendo a competência dos juizados especiais para essas causas, disse Eduardo Braga. Na verdade, é desnecessária a menção contida no artigo 63 do Código de Processo Civil, a edição de lei específica, sobre as causas que continuam a ser processadas sob rito simplificado dos juizados especiais cíveis. Adotou-se, portanto, uma forma mais concisa de redação. Os juizados especiais cíveis também são competentes para promover a conciliação, o processamento e o julgamento de ações de menor complexidade, como as cujo valor da causa não seja superior a 40 vezes o salário mínimo, as ações de despejo para uso próprio e as ações possessórias sobre bens imóveis que também não excederem 40 vezes o salário mínimo. O texto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. A sua rádio em qualquer lugar. Clique Rádio Porto Alegre.